Que gostoso estar com você. Você viu o telefone da Vibe Mundial? Eu consigo nesse bloco interagir com você, que porventura tem alguma pergunta sobre causa emocional de doença, cromoterapia, para a gente entender quais são as emoções que causam doença no corpo e quais são as cores que ajudam para beneficiar o nosso organismo dessas alterações patológicas que ele sofre, né? E dentro de um conceito mais amplo de ambiente, de relação com o planeta, com o mundo, um tema que é importante, a gente precisa realmente parar e refletir, a magia da água, gente. A água do planeta, escassa, seca, né? Chuva, alagamento. Então, a água ela tem um processo extraordinário. A água ela se transforma, né? Ela pode estar como vapor, como sólida, né? Ou como líquida, e ela tem uma magia própria, ela tem uma essência própria. A água é vital ao planeta, a todo o sistema, né? Ecológico, animal, vegetal, e as águas elas se purificam, né? Nós temos, por exemplo, o rio Tietê nasce, né, na montanha, na nascente do Tietê, aqui próximo a São Paulo, meio que na montanha, Guararema, se eu não acertar a cidade, mas e passa pela cidade e recebe tantas toxinas, e depois ele continua, né, poluído, e ele vai se despoluindo, ele vai tirando essa contaminação que é colocado nele, lá na frente, Tietê, mais à frente ainda, na cidade de Barra Bonita, né, mais à frente, ele já está despoluído. Interessante, a água vai passando, né, nas margens do rio e vai deixando esses resíduos de lado. O próprio mar, ele traz, né, nas correntes marítimas, que traz para a praia, às vezes você sai de manhã caminhando uma praia paradisíaca, sem poluição, um lugar assim incrível, toda aquela sujeira, seja vegetação das profundezas do mar, seja coisas jogadas pelo homem, o mar devolve para a praia, ele traz de volta. As águas, ela tem essa capacidade, né, gente, de se despoluir, de se desprender desses conteúdos nocivos e tóxicos. E a água representa, numa visão metafísica, uma analogia que a gente faz, emoção, sentimento, espiritualidade. E esses conteúdos, eles são capazes de se transformar, de transmutar, no sentido que aquilo que de nocivo está, puro vai se tornar. Há males que vêm para bem, o mal, espiritualmente olhando, é o bem mal interpretado, vai levar a um fim bom, vai chegar a uma condição diferenciada. Então olha só que interessante, quando nós estamos vivendo uma crise hídrica, né, do planeta, onde as chuvas são escassas, chovem em certas regiões e não noutra, há toda essa condição atmosférica, né, de alteração climática, de queimadas, que impede que as nuvens atravessem, que não chega a chuva em certos lugares. Como se lida com o sentimento, né, as emoções, o envolvimento, a ternura, a docilidade, né, os alagamentos, que acaba, claro, gente, não vou eximir, né, a necessidade de políticas públicas, de realmente estrutura social, das comunidades, das cidades, que tem a sua necessidade, o seu papel governamental, tudo, mas também tem das pessoas, como disse anteriormente, em situações, o que elas fazem com o resíduo, como elas descartam o lixo, como é que elas cuidam para que isso não volte para ela ou não cause um transtorno a ela, né? Então tem as pessoas, tem a comunidade, tem a sociedade, e às vezes o que nós fazemos não muda, porque é uma estrutura, né, ali, pública, que não é transformada. Tem as pessoas que vão invadindo e vão proliferando em lugares que não pode, vão construindo onde não deve, correndo certos riscos e vem uma tragédia. Então existem muitos fatores, eu não vou entrar no mérito da questão, mas eu quero fazer uma relação para refletir numa analogia, como lidamos com o sentimento, com aquela cordialidade, com aquele lado afável, né?
aquele grupo de pessoas que são afins um do outro, colaborando mutuamente. A gente pega os colonizadores, aquelas sociedades que se estabelecia com troca, né? Todo mundo fraterno, dividindo o que produziu, o que tem, ensinando um ao outro. Hoje quem conhece esconde, quer vender a informação. Quem sabe parece guardar ali para não propagar, para o outro não fazer melhor, né? O pescador, quando acha o peixe, não leva outro para pescar também, onde tem boa quantidade de peixe. Ele muda o caminho, ele desvia, só para o colega não se beneficiar com uma fartura de pesca. Antes não. Sabe, todos tinham aquela comunhão, aquela boa relação, se relacionava bem, tinha esse espírito comunitário, social, afetuoso. E hoje há uma distância, há uma frieza dentro de casa entre as pessoas do convívio, na comunidade, aqueles que estão em volta, né? As pessoas chegam perto, mas com aquelas blindagem emocional, né? Colocando os outros distantes, não querendo ouvir. Você vai num lugar onde tem pessoas, elas estão com fone de ouvido, você se dirige a ela, ela é meio lunática, não está entendendo nada, não está ouvindo nada, porque ela não quer interagir, ela não quer essa comunhão. Ok, tá no respeito, mas será que ela está bloqueada ou ela está fazendo uma coisa muito importante para ela? Às vezes é bloqueio, é dificuldade de interação, de troca. Então essa frieza, esse distanciamento reprime o sentimento. E depois esse boom né, do alagamento que vai causando tantos transtornos, né, onde a afetuosidade, a ternura, a amorosidade, o espírito, né, social, comunitário, não esteve tão intenso, tão presente. Claro, o homem vai mexendo, né, no contorno, na natureza, nos rios, né, nas margens, tudo, assoreando os rios, aquela coisa toda, e isso depois vem a água, devolve, a água passa, volta para lá onde o homem quis tirar ela. Então há um desequilíbrio direto aí, né, e há uma intervenção que acaba gerando, né, toda uma tragédia, uma situação bem calamitosa. Não vamos tirar o impacto, né, da dor sofrida, da dificuldade vivenciada. Nós tivemos nosso querido Rio Grande do Sul, estado assim queridíssimo da nossa nação, né, com todas aquelas cheias, alagamentos, com todas aquelas tragédias que assolou. Mas sempre a gente busca, vamos lidar bem com as nossas emoções, vamos esse espírito fraterno que nós tivemos para com, né, o Rio Grande, para com as cheias e alagamentos, para com aqueles que estão atravessando uma fase difícil, vivenciando um processo muito confuso, embaraçoso. É interessante, até com os animais, com as famílias, com as casas, aquela solidariedade canina com os gatos. Olha que coisa bonita. Então precisamos disso, que esse afeto, esse carinho, não seja apenas no momento de tragédia, mas cotidianamente, um olhar no olho, um olhar cortês, um olhar amável, e não aquela frieza, aquela distância. Saiu até um artigo interessante, né, dos invisíveis das cidades, né, as pessoas que trabalham com limpeza pública, o Gari, a Margarida, que fazem a limpeza, são invisíveis. Sabe, eles passam na frente da tua casa limpando, tanto que eles até descobriram isso. No final do ano, vem uma dúzia de garis com o uniforme. Dentre eles, às vezes, os que fazem a limpeza o ano todo da sua rua nem passa lá. Mas um monte de gente coloca o uniforme, bate lá, olha, eu faço a limpeza pública aqui o ano inteiro, me pedi uma caixinha de Natal. Eu nunca te vi. Ninguém fala isso, sabe por quê? Ninguém olhou. Como é quem faz a limpeza da via pública em frente à sua rua? Você não olha para ele, não vê, é alguém que está ali. Saiu até um artigo dizendo os invisíveis, que eles são invisíveis, não são notados. Então falta esse carinho, essa afetuosidade. Eu não estou dizendo que essas situações isoladas, elas são causadoras de todas essas grandes tragédias, mas eu estou dizendo que você reporte um significado de quando ocorrem essas situações mais acentuadas, para trazer isso para a sua vida prática, cotidiana, sabe? Olhe no trânsito, tem alguém do seu lado, alguém sozinho, passando por você, às vezes está deprimido, angustiado, nervoso. Nervoso é bom nem olhar muito, que já dá treta. Os 100% estresse, né? Sei lá, não vou nem cutucar a onça com a vara curta, vai que a pessoa esteja assim, no pior dia dela, deixa ela respeitando, mas um olhar assim, humanizado, de carinho. Olha, se alguém que talvez fosse fazer alguma besteira,
fosse olhado instantes antes de fazer uma besteira, talvez ele não fizesse aquela besteira. Um olhar pode mudar tudo, uma integração humanizada, sabe? Observe as pessoas, não olhe o que ela está vestindo, não julgue o que ela está fazendo, não critique alguma ação dela. Contemple ela, alguém que compartilha desse lugar que vivemos juntos. Então, é curioso que o nosso olhar é muito de julgamento, de crítica, quando ele pode ser terno, afetuoso, aquela coisa querida, sabe? Bem socializada, humanizada. Olha, é aquela história, às vezes, né? Eu me lembro que uma pessoa dizia assim: Val Capelli, eu queria morar num lugar em São Paulo que eu fosse vista, reconhecida, que eu passasse na banca de revista ou na padaria e tivesse um cumprimento, um olhar, como se eu fosse uma pessoa que fizesse parte dali e não apenas um cliente, um transeunte, alguém que passa invisível sem ser notado. E eu trabalhava muito com essa pessoa que primeiro tem que partir dela, né? Ela olhar para as pessoas sem julgar, entender esse fenômeno humano que transita ao lado dela, que cruza com ela, isso que dá, sabe, essa simpatia, essa atenção. E não é nenhuma coisa evoluída, transcendente, né? Às vezes eu vou na banca de revista, vou lá, né? Eu ia mais e tal, eu olho para a pessoa, olha que interessante isso daqui, vem sempre, olho no olho para a pessoa ali, gente, toda vez que eu passo ali, cumprimenta. Às vezes a Valéria, minha filha, a Gleice, fala: Val, você parece político, né? Não você, não vou candidatar, não quero. Mas assim, acaba sendo uma presença marcante. Sabe por quê? Porque eu olho, eu observo, eu não julgo, não critico. Então o que faz eu ser reconhecido, olhado, é o meu olhar. Como a minha maior investigação é metafísica, é tentar ver mais profundo. Saindo da casca, indo na essência, eu olho nos olhos, eu observo sem julgar, eu percebo a situação. E aí, você sabe que às vezes até eu não gosto de tomar assim, que a gente vai fazer uma tomada de preços, né? Fazer uma comparação, porque eu cativo a pessoa, depois até fala: não vou comprar, vou comprar do seu concorrente. Fica até estranho, né? A pessoa: olha, você viu aquilo lá, chegou uma outra, não sei o quê, eu já comprei, desculpa aí, né? Então eu nem gosto de fazer comparação de preços aqui lá, porque cada vez que eu vou, marca as pessoas. Ela: olha, você passou aqui aquele dia, não tinha, agora tem. Eu já levei, desculpa aí. Então, assim, nós esperamos ser notados, respeitados, compreendidos, vistos, mas não vemos, não olhamos fundo. Comece a desenvolver isso, julgue menos, critique menos e contemple mais, sabe? Olhe profundo nas pessoas, olhe para aquelas pessoas, né? Dê uma cumprimentada carinhosa, um oi, né? Uma coisa, às vezes é tão significativo, é um mínimo gesto. Eu me lembro que morava no prédio uma pessoa de poucas relações. Toda manhã, quando eu saía com a minha filha, hoje com 25 anos, mas na ocasião ainda, né? De manhã para levá-la na escolinha, a pessoa cruzava assim, parecia um furacão, nem olhava. Na dela, seca, fria, indiferente, tá? E, né, eu saía com a Valéria, muito afetuoso ali, boa, também não fico, né? Não, minha tal, mas eu percebia nitidamente aquele automatismo, aquele distanciamento. Aí um dia eu fui na garagem embaixo, que tinha colocado o carro lá, e eu vi que essa pessoa estava com dificuldade de tirar o carro. Mais do que imediato, eu fui com o manobrista. Vem cá, ali, assim, peraí, vem cá, testa mais. Daquele dia em diante, um sorriso com bom dia. Aí eu paro e penso, né? Nós esperamos que as pessoas dêem um passo em nossa direção, mas a gente não dá um passo na direção dela. E isso realmente é a parte que cabe a nós, que nós não realizamos em relação aos outros. Então faça a tua parte, que o mundo vai fazer a dele e te trazer as coisas condizente ao que você faz para os outros, as atitudes positivas que você tem. Isso, como lei de atração, seguramente vem.
com alguém na linha. Podemos falar sobre metafísica da saúde, causa emocional de doença, para a gente compreender por que o corpo adoece, qual a emoção que realmente assola o nosso corpo. Alguém na linha? Bom, olá, boa noite. Olá, boa noite. E eu falo com quem? Aqui é Sandra. Sandra, você fala de onde, Sandra? Eu falo de Votorantim. Votorantim, interior do estado de São Paulo, que maravilha. Assiste, ouve pela internet? Sim, já acompanho já o seu trabalho há algum tempo, Que delícia, Sandra. e tanto pela internet como pela rádio. Excelente. E venho aprendendo um pouquinho e procurando praticar isso para minha vida, para melhorar a minha saúde. Exatamente. E as boas relações, a boa convivência, tudo é uma consequência de um padrão que a consciência nos coloca. Maravilha, Sandra. O que você nos traz, querida? No início desse ano, logo no dia 1º de janeiro, eu fui hospitalizada por uma pancreatite. Sim. Pancreatite aguda, e acabou sendo diagnosticada como causa idiopática. Durante alguns meses fiquei assim me recuperando, foi muito sério, porém não descobriu a causa. E até o momento já foi investigado por vários exames. Eu estou sendo acompanhada pela gastro, porém não descobriu a causa. Perfeito. Atualmente eu estou me sentindo muito bem, melhorei a minha alimentação, Tá. mas eu fico com receio de retornar. Sandra, vamos... Na época eu vivenciei um período profissional muito estressante. Na tua vida profissional. Isso. A profissão talvez não tenha retribuído à altura de tudo que você dedicou, se preparou, mais ou menos nesse sentido, Sandra? Isso. Perfeito. Aquela sensação de ter feito muito e ter valido pouco a pena, ou não ter aproveitado o suficiente, ou tira um proveito do que eu faço e o meu benefício praticamente cadê, não vem. Isso mesmo, totalmente. Totalmente nesse sentido. A somatização de pancreatite, o pâncreas é o proveito que a gente tira daquilo que a gente faz, daquilo que a gente vive. Que proveito tiro eu daquilo que eu me dedico, então me envolvo com a família, com a casa, ou me envolvo com o trabalho, com a profissão, e que resultado eu tenho disso? Todo processo infeccioso, ite, inflamação, infecção, Sandra, refere-se a esse grau de irritabilidade e enfurecimento. Então, quando você fala da tua pancreatite somatizando esses processos agudos e precisa realmente tratar, acompanhar, cadê a causa? Fisicamente, uma hora pode achar uma causa, porque o que é físico tem um agente físico causando. A leitura da metafísica da saúde, que é esse trabalho que eu faço, de leitura emocional, ela caminha paralelo. Esse agente físico, às vezes, ele não é nem tão gritante que nem é identificado o agente físico causador. É que tem um lado emocional energético intenso que faz com que uma fagulha causadora somatize algo que nem é identificado, às vezes, uma causa de uma patologia tão evidente. Cadê a causa? Onde é que se achasse a causa, já aceleraria o processo de cura. Tô certo? O teu gastro deve falar isso. Se a gente descobrisse o que causa a tua pancreatite, trataríamos e pronto, não é isso, Sandra? Sim. Mas existe um componente, ele está ali discreto, essa causa, que impede até a identificação, porque o componente mais intenso é o emocional, o energético, que é esse que a metafísica da saúde fala. Sandra, o grau de irritabilidade das pessoas que tiram proveito daquilo que eu faço, na cara dura, na cara de pau, nem um obrigado. Olha, me dedico, empenho, quando o resultado vem, ele é dividido, é fracionado. E às vezes eu que colaborei tanto com aquilo, passo desapercebido. Ah, meu Deus, estou falando da Sandra? Isso mesmo, totalmente. Isso mesmo, né, Sandra? Esse sentimento, ele é gritante dentro de mim. Sabe, então o pâncreas, que é um órgão que causa, que produz, o suco pancreático, que vai alcalinizar o quimo, que é essa minha maneira de... Gente, se alguém se apropria do que eu faço, não desenvolve a sua competência,
só aumenta a sua incompetência. Claro que eu quero aquilo que é direito, eu faço, apresento, mas não entrego a senha. Porque, peraí, se quiser a senha, tem que também trazer um retorno merecido pelo tanto que eu me dediquei, pelo que eu aprendi, pelo que eu, né, fiz. Então é óbvio que eu vou ter uma estratégia nesse sentido. Mas sabe o que é alcalinizar uma situação dessa? Olha, é assim, degradante ou triste ver alguém se apropriando do que fazem pela sua incapacidade de fazer, tomando para si um crédito que não lhe pertence, só que a pessoa não ganhou, né, experiência, ela só ganhou privilégio momentâneo, vantagem agora, quem sabe dinheiro, mas eu aprendi a me virar. Então essa pancreatite aí, um processo infeccioso do pâncreas, e além do suco pancreático, o pâncreas também produz a insulina, que vai fazer a inserção da glicose na célula e permitir que a energia combuste. É quando eu trago um retorno positivo do que eu faço, um retorno bacana, agradável. Então, Sandra, esse é o seu universo de reflexão a respeito da causa metafísica da sua pancreatite. Deu para entender, Sandra? Entendi muito bem. Eu estou procurando, eu fiz uma reflexão logo após, né, toda a situação da doença, hospitalização, eu fiz uma reflexão muito grande. Eu sabia que era uma somatização, mas eu fui refletindo, né? Uhum. E agora o que eu estou procurando é trabalhar uma nova postura, uma nova internalização das minhas emoções, né? Para que eu consiga agir, sentir e ser diferente, né? Uhum. Ter estratégias diferentes para eu lidar com as situações. Isso. E não somatizar, né? Exatamente. E lidar com as emoções, essas sensações todas, é usar a consciência para falar, eu ganho sempre habilidade, experiência, e eu mereço o resultado direto, e se as pessoas não consideram, se a corporação não valoriza, o mercado é abundante e olha o talento que esse ambiente, que essa empresa tem, está disponível a ela, que sou eu prestando o meu serviço. Senão, uma oportunidade vai me achar e eu realmente vou voar longe porque eu sou boa no que faço. Tá claro, Sandra? Tá muito claro. Beijo, muito e eu te passo as obrigada. cores também, viu, querida? Para você usar para pancreatite, tá bom? Tá bom. Super beijo então, Sandra. Beijo a você de Votorantim. Muito obrigada. Até mais. Tchau, abraço. Outro. Até mais, tchau. Tchau, tchau. No âmbito cromoterápico, a gente usa o verde, que é um equilibrador. Tá? Também o azul, que é um regenerador, que suaviza todo esse campo desorganizado emocional, energético e somático, pancreático também. Tá? Apesar do amarelo ser o energizador do pâncreas, ele não é indicado, segundo a cromoterapia, para a pancreatite, mas sim o verde, o azul, tá? E o índigo, 3 cores. O índigo é um pouco difícil de conseguir, mas verde e azul você tem lâmpadas fáceis. Faz uma aplicação de verde, meia horinha, ou 10 minutinhos por dia, na sequência um azul, meia hora ou 15 minutos. Se você for aplicar concentrado, 5 minutos é suficiente. Mas se você deixar uma lâmpada acesa, ela vai energizando essa região. Gente, chegamos no final desse nosso momento de reflexão. Quero indicar para você um curso que aliás está na minha EAD, e é assim, trata das toxinas emocionais, sabe? Higiene mental, higienizar a nossa cabeça, higienizar a nossa mente, se despoluir de toxinas que fazem tanto mal para as nossas emoções, somatizam no corpo, higiene mental. Entra na minha EAD, valcapelli.com ou Valcapelli Cursos. Na EAD você vai achar lá higiene mental. Que curso sensacional. Conheça, faça parte, é facinho, você assiste qualquer hora, qualquer lugar. Aulas interativas deliciosas, viu? Higiene mental comigo, Valcapelli. Um beijo na alma, muita saúde, metafísica da saúde, cromoterapia, a seu alcance nessas minhas obras. Beijo, beijo, até a próxima.